Boa tarde, né? É, Agora nós vamos ter um pouquinho da parte de doenças, né? Nós vimos a parte de fenologia da cultura do milho, tá? Vimos alguns aspectos de vários aspectos aí da cultura, né? De algumas práticas e tudo, né? De semeadura e tudo. E agora nós vamos entrar na parte de doenças. Por quê, pessoal? Porque a parte de doenças do milho tem sido uma parte muito importante para a cultura, tá? Então tem sido um aspecto importante. Por quê? Nos últimos anos, as doenças do milho têm aumentado, né? Então, muitas vezes a utilização de um híbrido, você escolhe a utilização de um híbrido de acordo com a sua tolerância ou não a determinadas doenças, tá? Então, o que tem acontecido? E tem doenças que é difícil um híbrido ter tolerância a algumas doenças e que tem promovido grande perda comercial, tá? Principalmente interferindo na qualidade de grão, tá? E por que essa questão da tolerância de doenças? Porque teria que ter aplicação, uma ou duas aplicações de fungicida, por exemplo. Ou alguns híbridos chegam até quatro aplicações de fungicida. E isso, pessoal, aumentaria bastante o custo da cultura, tá? Então o produtor, às vezes, agora esse ano até que não está sendo um problema, porque o produtor tem sido remunerado pela sua saca de milho, vamos dizer assim, tá? Mas em anos que não tiver preços tão bons assim do grão, é um problema, né? Você, quer dizer, você tem um custo a mais de produção, tá? Que seria a aplicação dos fungicidas aí, tá? Bom, eu sou fitotecnista, eu vou dar só uma geral aqui das doenças, né? Meu objetivo não é fechar o assunto, alguma coisa assim, mesmo porque existem vários pesquisadores muito mais competentes do que eu aí nessa área de fitopatologia, tá? Mas é apenas dar um geral da cultura aí em relação às doenças dessa cultura, tá? Bom, o que que aconteceu, pessoal? No passado, há cerca de 25 anos atrás, pouco se falava sobre doenças na cultura do milho, tá? Por quê, pessoal? Havia pouco ataque, né? A maior parte dos híbridos e variedades eram tolerantes. Por quê? Nós usávamos os híbridos duplos, tá? Ou mais variedades, tá? Então não se sabia muito bem o que estava sendo plantado ali de material, tá? Essas variedades ou híbridos tinham uma ampla base genética, tá? Para tolerância a essa doença. Então você tinha materiais muito mais variáveis, né? Então com isso eles tinham maior tolerância à doença. Então a doença não era um problema tão grave, tá? Com o surgimento dos materiais como os híbridos, né? Híbridos simples, na verdade os híbridos duplos passando para os simples, né? Com os híbridos simples, a gente começou a ter mais problemas, porque a base genética desses materiais reduziu, tá? Então a variabilidade ali, tá? Então o que que aconteceu? Começou a ter então sofrer mais um ataque das doenças, tá? São híbridos mais produtivos, mas que por outro lado sofrem mais o ataque de doenças e precisam muitas vezes até de proteção com fungicidas, tá? Bom, então o aumento dessa tecnologia, o aumento de produtividade, devido principalmente à passagem para a utilização de híbridos simples, fez com que a gente tivesse aí esse problema e tem que agora fazer aplicações de fungicida, tá? Bom, as principais doenças, né? As principais doenças que nós temos aí para a cultura do milho. Das foliares, a gente tem as ferrugens, tá? Ferrugem comum, ferrugem polissória e ferrugem tropical. Manchas como a eumitosporiose, né? O túrcicum, né? Que o pessoal identifica bastante no campo aí, tem tido problemas, né? Mancha branca, uma doença bem problemática para nós aqui, principalmente na época do plantio verão, tá? E mancha de sarcóspora, né? Que é a Cercospora zea-maídes, né? Que é também uma doença aí que tem uma ocorrência intensa aí no milho na nossa região, ok? Bom, temos outras doenças de menor importância, os enfesamentos, né? Através dos piroplasmas, né? As podridões de colmo, tá? Os coletóticos, né? As diplódias, já? Fusário, né? Que é uma podridão de colmo também, ok? Diplódia, que é o que a gente vai comentar um pouquinho, né? Que vai ser uma doença que vai atacar o grão, tá? Então prejudica a qualidade do grão. Você pode perder aí valor comercial da sua saca com ataque de diplódia. E que tem ocorrido nos últimos anos aí, e na nossa região também tem tido esses problemas aí.
tá? Principalmente com relação à época de semeadura, né? Quando se semeia mais em janeiro, tá? Mais chuvas, então tem tido mais um ataque da diplódia. Quando você passa um pouquinho de janeiro, mais meados de fevereiro, final da safrinha, não tem tido muito problema. Nós até fizemos alguns experimentos aqui com milho após o dia 15 de fevereiro, né? Tivemos boas produtividades e não tivemos muito ataque de diplódia, tá? Mas quando a gente realiza experimentos que o plantio foi feito em janeiro, o ataque já é mais intenso, tá? Eu não sei muito bem se tem vários estudos sobre isso, mas provavelmente já existem estudos aí em escala nacional sobre isso e apresentando isso. Então, podridões de espiga, né? Então, a diplódia e a fusário, né? O fusariose, né? Fusário moniliforme, né? Que é outro fungo, tá? Que vai atacar aí os grãos e também promover aí o grão ardido, né? A perda, né? Você vai perder a classificação do seu grão. Bom, doenças secundárias, né? Mancha marrom, os carvões. Na verdade, para nós aqui em Mato Grosso, a ocorrência de carvão é muito baixa, tá? Muito pouco. Carvão está mais relacionado a locais mais frios, né? Então não tem tanto problema aqui, não tem tido a ocorrência de carvão no campo aqui. As viroses, né? A risca do milho, tá? Mosaico comum, principalmente propagado pelo pulgão, né? Bacterioses, né? Principalmente áreas novas, né? Que você às vezes planta primeiro ano de milho ali, com muita matéria orgânica, acúmulo de água, alguma coisa assim, pode ter ocorrência de ervínia. Nós até tivemos no nosso próprio campus ali, aqui em Sinop, né? Tivemos algumas plantas ali, que a gente plantou milho há alguns anos, tivemos algumas plantas com a ocorrência da ervínia, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho primeiro da mancha de cercóspora, né? Então, Cercospora zeia maites. É uma mancha que tem ocorrência aí no sudoeste de Goiás, tá? Centro-sul do Brasil, tá? Promove perdas intensas, né? Principalmente pela redução da área foliar. Então essas lesões características, né? Manchas de coloração cinza, retangulares e irregulares. Seguem ali as listas, né? Vamos dizer assim. São lesões paralelinerves, né? Seguem as nervuras, né? Disseminação por esporos, restos de cultura também, então quem faz aí gradagem, essas coisas tem redução disso aí. Porém, a gente não vai recomendar fazer revolvimento do solo por causa disso, né? Então, normalmente áreas de plantio direto, com mais espalhada, tem essa questão dessa doença aí, tá? Manejo, rotação de cultivares, de culturas também, mas nem sempre a gente consegue fazer isso, tá? Plantio de milho após milho também é péssimo, né? E principalmente a utilização dos fungicidas, né? Então aí que aumentaria o custo de produção aí para o milho, tá? Outra doença, mancha branca. Nós já tivemos problema de mancha branca aqui no nosso campus, principalmente no período do verão, tá? A Faeosféria maides, tá? Ela ocorre na folha, pode pegar até as bractas da espiga do milho, tá? E fica intensa, né? E no verão também, se você plantar vai ter muito problema com diplódia também, tá? Então, mostrando aí, isso aqui foi numa área de experimento nossa, tá? Então, bem problemática essa doença aí, tá? Disseminação no Brasil, principalmente a partir dos anos 90, promove perdas significativas, né? Redução de área foliar, ok? Umidade, normalmente regiões de umidade relativa alta, então, como eu falei para vocês, para nós aqui, período do verão, porque muita chuva, tá? E que as temperaturas acabam reduzindo mesmo, tá? Fica mais ameno, mais fresco, com muita umidade relativa do ar, tem a ocorrência dessa doença aqui, muito relacionada com água. Outra doença que tem um ataque bem severo aqui para nós, e esse para milho safrinha, é a ferrugem polissora, tá? A Puccinia polissora, tá? É uma doença que ataca principalmente ali a partir do pendoamento, ok? É, promove esse sintoma aí, né, o cobrimento da folha, prejudicando aí a produção de fotoassimilases, né, prejudicando aí a área foliar da cultura, ok? E principalmente ligado à seca, né? Então temperaturas mais altas, tá? E secas, né? Porque aí a chuva levaria os esporos, né, vamos dizer assim, ou reduziria a intensidade da doença, tá? Os esporos ficam mais, as pústulas, né, ficam mais
na região superior da folha, tá? Essa coloração amarronzada clara, né? Parece que você passa, parece que fica aqueles esporos na mão ali, tá? É, então, mais relacionado a isso aí, que é a questão de temperaturas mais altas e em torno de 27 graus e a temperatura e umidade relativa do ar baixa, tá? Né? Na época do pendoamento ali, pouca chuva favorece o desenvolvimento dessa doença. Então, quando na safrinha para de chover e o milho está ali pendoando, é quando começa a ocorrer essa doença aí. Outra doença, ferrugem comum, né, Puccinia sorgo, né, que também ocorre no sorgo, tá? Então essa lesão aí que ataca colmos, tá? Mais ocorrência realmente no sudeste e no sul do Brasil, tá? E bem problemática também. Outra doença, a ferrugem tropical, tá? Fisofela zea, tá? Tem essa pulverulência esbranquiçada, tá? Região sudeste, centro-oeste a gente tem alguma coisa aqui também, tá? Então essa pústula característica na fase superior das folhas, né? Pústulas mais brancas ou amareladas mais claros, em pequenos grupos, né? Temperaturas mais altas e alta umidade relativa do ar, tá? Então também pode ser um problema aí para a cultura do milho, ok? Aqui só para mostrar para vocês aí os uridinosporos, né? As pústulas de cada uma dessas doenças aí, tá? Então, os neurodinosporos de cada uma dessas doenças aí, ok? Que a gente tem aí no campo, né? Então a gente pode ver os urodinosporos, né? Então da Puccinia sorgo, que é uma pústula um pouco maior, da zea bem clarinha, né? Mais hialinas, pústulas pequenas, hialinas, tá? E da polissora, que é aquela coloração marrom característica da doença aí, ok? Outra doença, né? O túrcico, né? Ocorre bastante aqui também na região, pega alguns pontos, né? Pode ocorrer esse túrcico, né? Essas manchas, tá? Você percebe ali as pequenas pústulas dentro dessas manchas. Podem formar manchas mais alongadas, tá? Então aí na folha mostrando aí, tá? Bem característico, tá? Perdas intensas é uma mancha bem severa, ok? E tem essa característica aí, né? Coloração cinza amarronzado, tá? Pode vir a destruir quase que a folha inteira, então promove bastante perda. Outra mancha importante para nós aqui são as manchas bipolares, tá? A bipolares maides, tá? Essa mancha bipolares, pessoal, ela está mais ligada ao início do desenvolvimento do milho. Então, às vezes o milho está ali em V5, V6, ela começa a chegar pela parte do bacheiro, né? Às vezes a chuva vem, bate, pinga ali nas folhas velhas ali, e ela sobe e vai subindo pela folha, tá? Vem pela parte do bacheiro e vai subindo em toda a planta, ok? Então aqui mostrando um experimento nosso, né? Aí a mancha bipolares, tá? Essa lesão característica aí, né? São lesões esbranquiçadas com um halo escuro, negro, né? Umas margens castanhas, né? Em volta da lesão, ok? Temperatura 18 a 27 graus, chuva, por isso que é mais no início, tá? É mais no início da semeadura do milho ali, aquele ataque mais intenso, pode prejudicar, você pode perder quase todas as folhas do bacheiro, o que vai prejudicar, né, como a gente viu lá na fenologia, né, as folhas do bacheiro, elas são responsáveis por fotoassimilados que vão manter a raiz, tá? Então, isso é uma coisa importante, tá? Principalmente o terço inferior é aquele responsável pelo desenvolvimento das raízes, tá? Ou por suprir as raízes. Então, quando você tem isso, você reduz a raiz e aí vira um ciclo, vai reduzir a planta toda, tá? Mancha de diplódia, né? É outra mancha importante que vem das folhas primeiro, inicialmente, né? Tem essa lesão característica aí com um pequeno halo central, como se fosse um olho ali na lesão, né? Então a diplódia é uma doença muito importante porque ela vai atacar, ela vai com a água, né? Ela sobe na planta, né? Com os respingos de água e vai chegar até na espiga. Na espiga ela vai gerar ardência no grão, tá? Então bem característico aqui os sintomas da mancha de diplódia, tá? Disseminação dos restos culturais levado por vento e respingos de chuva, tá? E no grão pode promover esse sintoma aí. Por quê? Principalmente às vezes que a água
como nossos híbridos às vezes não são tão enfolhados assim, tá? Muitas vezes a água vem e penetra ali pela espiga, tá? E promove essa ardência aí no grão. Então você pode perder, perde bastante. Algumas regiões aí têm tido perdas aí de até 50%. Nós fizemos um experimento com milho um ano retrasado, né? E identificamos aí, ficou abaixo de 3% de diplódia. Tá? Então a gente nem considerou a diplódia na nossa área. Mas por quê? Foi um milho plantado já em fevereiro. Tá? Os relatos maiores são de problemas de milho, né, em janeiro, semeado em janeiro. Tá? Tem ocorrido no Brasil todo, na verdade, não é só na região sul, na nossa região também ocorre, mas é principalmente para milho verão. Tá? É, Tem o problema aí dos milhos, dos grãos ardidos, micotoxinas no grão. Tá? Então, o que que é o diplódio? Né? Esse micélio branco que fica ali entre os grãos e vai tomando conta no grão. Né? Então, vou mostrar para vocês aí, né? Um milho com a diplódia. Tá? Aí temos dois tipos de diplódia, né? Que é a macrospora e a maídes. Tá? A macrospora, 500 metros e mais umidade. E a maídes acima de 700 metros. Tá? Bom, outra doença aí que tem ocorrência, mas é menor na nossa região, é a antracnose, né? O coletótomo graminícola, né? Então, para mostrar para vocês aí as lesões, né? São lesões paralelinérvicas, aí as nervuras, ok? Sintomas aí nas folhas, né? Vou mostrar para vocês aí. Outra lesão, né? Problemática para nós aqui, podridão de fusário, né? Então vem principalmente ali pelo como, né? Muitas vezes, tá? É uma doença. O fusário é uma doença de solo, né? É transmissível por sementes. Qual que vai ser o problema comercial, né? A perda comercial no grão. Esse é o problema, tá? Então você perderia diretamente o seu grão, ok? Então tá aí uma espiga aí com problema de fusariose. Característica, né? Fica com essa coloração avermelhada nesse fungo, né? O que diferencia bem da diplódia, tá? E estaria aqui, ó, mostrando para vocês. Então fica com essa coloração mais avermelhada. Mas da mesma forma que a diplódia prejudica aí o desenvolvimento do grão. Tá? Então você perderia qualidade, perderia preço aí. Mais grãos ardidos. Tá? Temperaturas amenas. é, Às vezes períodos secos seguidos de chuvosa, aquela chuva, molha seca. Acaba também tendo problemas aí para essa doença aí. Bom, outra doença, nós até tivemos esse problema, né, com essa doença, né? Como eu comentei com vocês aí, num experimento nosso aqui no campus, que é a podridão bacteriana, né? Ervínia crisanteme, né? É, Característica, né? Ela ataca uma pequena reboleira, tá? Ela não vai atacar grandes áreas, mas ela pode acontecer em reboleira ali, tipo, você tem uma perda aí considerável, tá? É, eu costumo falar que normalmente essa perda dessa ervínia é um pouquinho menor do que a perda causada por exemplo, animais, como por exemplo os macacos que às vezes vinham para pegar os micos, né, que vinham para pegar espigas nossas, ou os perdigões, né, que a gente tinha uma área próxima a uma mata, né, paquinhas que vinham pegar o milho, né. Então essa daí é uma, vamos por assim, uma porcentagem de perda menor. Mas tem a sua porcentagem, tem seus problemas aí. Característica, né? Às vezes você olha para a planta e vê que de uma parte para a planta para cima, a planta estaria é, morrendo. Ela começa a secar, tá? Se a espiga estiver para cima ali, ela vai embora junto, tá? Então essa característica. Você retira, você puxa ali o como ele sai facilmente, tá? E fica um odor bem fético, bem ruim, que é da bactéria, tá? Então é bem característico isso também, tá? Bom, redução do enchimento de grãos, os problemas aí pode matar quase que a planta inteira, redução de área foliar, tá? Bem característico. Então aqui, por exemplo, está uma planta aí que sofreu esse tipo de ataque, né? Você retira rapidamente. Então é um problema aí que pode ocorrer, principalmente em solos com mais matéria orgânica, era um solo relativamente novo, tá? Então áreas novas que pode ter ali, né? Muita matéria orgânica. É, Às vezes você fez um cultivo ou dois e aí tem a bactéria ali naquele solo. Áreas um pouco mais baixadas, que acumulam um pouco mais de água, né?
algum local que tiver alguma pequena vala, alguma coisa assim, pode ser um problema para essa bactéria. Bom, enfesamento vermelho, né, que são os piroplasmas, também, né, que clorose, né, tem essas características aí, né, como os vírus, as viroses, tá? Enfesamento pálido, tá? Que seria como essa foto aqui, tá? E o carvão, o Silagomaides, é muito importante para o sul, mas que aqui a gente não tem tido muito problema. Porque aqui a gente não tem temperaturas mais baixas, tá? E a umidade, às vezes, quando a espiga está no campo, não é tão alta. Talvez se tivesse muito milho verão aqui, talvez a gente tivesse mais problemas, tá? Então, só para mostrar para vocês aí, sintomas de carvão. Não promove muita perda também onde tiver, nas áreas que tiver. Máximo é 10%, mas você perder espiga é bem problemático. Perder 10%, né? Se você for produzir aí 150 sacos, perder 15 sacos por carvão é muita coisa. Tá? Não é uma doença tão importante assim para você estar perdendo. Ok? Bom, as viroses, né, que eu já tinha comentado para vocês, risca vírus, né? Mosaico comum são doenças que às vezes atacam em reboleiras também, né? Causadas principalmente pelo pulgão, o afídeo, que vamos dizer assim, ele pica a planta ali e acaba inserindo o vírus, tá? Sementes, né? Então, principais patógenos transportados por sementes, né? Então, a traquinose, a bipolares, tá? O túrcico, a diplódia, a fusarium, tá? São doenças que podem chegar por semente, ele tem os esporos, tá? Diferente, por exemplo, da ferrugem polissora, por exemplo, que é uma ferrugem que vem pelo vento. Tá? Você não tem muito como controlar essa ferrugem. Né? Você vai fazer a aplicação de fungicida e pronto. As doenças que vêm por semente, você poderia fazer uma avaliação, né? Tendo uma semente de qualidade, né? Você não teria tantos problemas com essa doença. Mas são doenças que mesmo assim têm uma ocorrência interessante aí no campo. Tá? Alguns tratamentos aí, né, de sementes, né, que a gente mostra aí para vocês. E fungicidas aí que têm sido utilizados aí, né? Principalmente triazóis e estrobilulinas aí, né? Que têm sido utilizados, né? Para controle dessas doenças, tá? Então essas que têm sido as principais aí, principais produtos aí que têm sido utilizados aí para essa doença, tá? Agora tem já essas estrobilulinas modificadas, que tem um efeito melhor e tudo, né? Tem vários trabalhos aí mostrando, né? Então, se alguém tiver interesse, vai buscar aí na literatura que tem bastante coisa hoje sobre a questão de aplicação de fungicidas na cultura do milho. Beleza? Bom, então com isso eu encerro a aula de hoje, né? E agradeço a todos e vamos ficar para a próxima aí. Um abraço.